Oi pessoal, começa agora o Slow Talk para quem tem prazer em conhecer, que é o Quem Somos Nós. A gente tem mais de 5 anos e se você quiser conhecer as conversas que nós já fizemos, acesse quemsomosnós.com.br e encontre tudo em todos os formatos e plataformas de áudio e vídeo. Hoje a gente vai continuar a série que discute o papel das narrativas na nossa vida. O quanto vivemos um roteiro que a gente escreve para nós mesmos em parceria com o acaso. Ou não é nada disso? Por que a gente tem dificuldade de estar sempre presente e de encarar os fatos como eles são? Por que imaginamos histórias, mitos e lendas? Para ajudar a gente a entender se a vida é fato ou ficção, aqui com a gente o professor, mestre em letras e pós-doutorado em meios e processos audiovisuais pela ECA da USP, Silvio Anás. Quem é você? Bom, meu nome é Silvio Anás, eu sou professor universitário e pesquisador na área de comunicação e cultura. Toda a minha formação acadêmica, minha experiência profissional é nessas áreas. Eu me formei na Escola de Comunicações e Artes da USP em jornalismo, comecei minha carreira como jornalista, mas a partir de um determinado momento eu comecei a trabalhar com cultura e passei basicamente 20 anos trabalhando em produção cultural. E voltei para a área acadêmica e fui fazer meu mestrado. Eu sou doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, com o pós-doutorado na ECA USP. Uma parte desse pós-doutorado eu fiz fora do Brasil, na York University, em Toronto, e sempre focando nos meus estudos essas relações entre comunicação e cultura. Nos últimos 7 anos eu tenho estudado bastante a questão do sucesso de filmes e séries de TV, basicamente. Não estou tentando encontrar a fórmula do sucesso, porque eu sei que essa é impossível. A hora que você encontrar, mudou. Com certeza, é exatamente isso. Mas estou tentando encontrar alguns elementos que expliquem por que determinadas narrativas fazem sucesso global, isso é, ultrapassando fronteiras culturais, fronteiras étnicas, e quais seriam esses elementos, uma parte desses elementos que explicasse o sucesso dessas narrativas. É por isso mesmo que você está aqui, você sabe disso, é exatamente esse finalzinho que é o que nos interessa muito. Agora, uma curiosidade, por que é que você se interessou? Então, você queria ser jornalista, você não tinha pensado em trabalhar... a tua ideia primeira era eu quero ser jornalista, sim, eu quero escrever, era isso. Eu era um grande fã do Paulo Francis, como muitos da minha geração eram. E ele... Eu era também, apesar das direitices dele, vamos dizer assim. Mas ele era uma figura importantíssima, muito inteligente, que estimulava a gente a pensar. Isso fazia toda a diferença. A me formar. Isso eu não tenho dúvida, eu sou muito grato a ele. Eu também, mesmo não concordando com algumas das perspectivas deles, muitas coisas ele chutava e era evidente isso, mas assim, ele ajudava a gente a pensar, e aprender a pensar era a grande coisa na universidade, né? Mais do que aprender técnicas, tudo isso, era aprender a ter um pensamento crítico. E isso ele me ajudou bastante. E jornalismo me atraía basicamente por causa da figura dele. Mas depois, você queria ser o Paulo Francis, é isso? Não tinha essa pretensão, mas eu gostaria de chegar num grau de liberdade de escrever que ele tinha, né? E claro, depois, quando a gente vai para a prática profissional, a gente percebe... A vida real é um pouco diferente. Bem diferente, bem diferente. E aí é que você foi para a cultura. E aí foi meio que um acaso, porque eu trabalhava na Folha de São Paulo e eu tive um convite para ir trabalhar no SESI, e o SESI estava começando a expandir a área cultural dele de forma mais intensa. E aí eu fui para o SESI, a oferta era boa, e eu acabei fazendo uma carreira longa no SESI. E aí, os 10 últimos anos da minha carreira lá, eu cuidei do Centro Cultural do SESI na Paulista, né, que agora chama Centro Cultural Fiesp.
E aí eu me envolvi com uma série de produções na área de artes plásticas, teatro, vídeo, literatura. Antes você era curioso disso. Antes é era isso, assim, não... eu gostava bastante. Não, curioso, mas no sentido, você não era um cara que estava envolvido diretamente, de um jeito... não. Mas aí, com essa oportunidade, eu pude me envolver e aí eu aprendi na prática a questão da produção cultural no Brasil. E aí me interessou bastante, quando eu fui estudar, voltei a estudar, fazer mestrado, doutorado, eu fui para querer estudar como que é a produção cultural. Não só no Brasil, mas onde dá certo também. E daí você chegou nas séries, é isso? Nos filmes, etc. Isso. Esse é o processo, assim, Esse é o processo. Resumindo. Sim, porque eu sempre gostei muito de cinema e a partir do momento comecei a gostar muito de séries televisivas. E eu tinha, no doutorado, eu tinha entrado em contato com uma teoria que é muito pouco conhecida no Brasil, ela é mais conhecida na França, em alguns países da Europa, Espanha, Portugal, que é a teoria geral do imaginário, que é uma teoria que vem lá do Círculo de Éranos, que era uma confraria que aconteceu no século XX, em torno do Jung, né, numa cidade na Suíça. Então, vários intelectuais de várias áreas, desde a física quântica até a psicologia, se reuniam em torno do Jung para discutir a questão da produção simbólica no mundo, né, nas produções culturais. E um desses estudiosos, chamado Gilbert Durand, um antropólogo francês, ele se aprofundou muito nessa questão do imaginário e ele construiu uma teoria que chama Teoria Geral do Imaginário. Em cima das teses do Jung. Ele Ou parte seja, dos arquétipos, exatamente, e etc. Exatamente. Em cima disso. Exatamente. Ele adota a teoria do Jung de arquétipos. Ele faz algumas modificações em relação a isso. Eu diria que ele consegue preencher aquilo que Jung, por uma série de razões, não conseguiu chegar para justificar a existência dos arquétipos. E ele dá um passo além nesse sentido. Ele vai tentar explicar essa questão da produção simbólica de uma forma muito mais ampla. Ele faz um amplo recenseamento da produção cultural. É por aí que a gente quer mesmo. Eu posso só ficar primeiro nos arquétipos? Claro. Claro, eu conheço importantésimo, Jung e tal, mas a ideia de que os arquétipos existem, não vou chamar do nada, mas assim, eles só existem, uma coisa quase meio mística, te convence? Então, a gente tem dois aspectos aí. Um aspecto é que o pensamento de Jung, uma parte do pensamento de Jung, foi tratado de uma forma inapropriada, eu diria. Ele deu margem para isso e muita gente pega esse pensamento dele e caminha para um lado muito mais místico do que inicialmente ele apontou. Não que ele não tenha apontado, ele até apontou. Então, de alguma maneira, sim, né? Ele deixa esse caminho. Agora, quando ele justifica os arquétipos, ele faz isso como um cientista, quer dizer, ele já tinha um conhecimento muito grande de mitologia, ele já tinha atuado, inclusive, no sentido antropológico, ele visita tribos nos Estados Unidos, tribos africanas, para conhecer os rituais, para conhecer essas mitologias, além dele ter uma cultura vasta sobre mitologias clássicas, né? Grega. Sim, e o que acontece? Durante a experiência clínica dele, ele começa a perceber os relatos dos pacientes, de pacientes que não tinham entrado em contato de nenhuma forma com essas narrativas arcaicas, com essas narrativas mitológicas. Ele começa a identificar um padrão, que esses pacientes relatam, os seus sonhos principalmente, determinadas narrativas com determinados padrões. Semelhantes a determinados mitos, vamos chamar assim. Exatamente. E, paralelamente a isso, você já tinha alguns estudos, principalmente do Lévi-Strauss e de alguns outros antropólogos, apontando também para esse caminho que a estrutura da mente humana ela trabalha com determinados padrões. Resumidamente, que a nossa imaginação ela tem certos limites. E que a gente acaba contando histórias, a gente acaba contando as mesmas histórias de jeitos diferentes, né? De jeitos diferentes. E a antropologia já tinha apontado isso. O Lévi-Strauss, principalmente, já estava mostrando isso claramente. E Jung percebe isso na clínica, na prática clínica dele. E ele vai retomar lá a ideia platônica, mas ele vai trabalhar de uma forma muito diferente, dessa questão de você ter protótipos. Né, para o Platão, um mundo ideal. Né, que aqui seria
uma tentativa de imitação. Essa é a ideia dos protótipos, que são os arquétipos, o Jung vai adotar, mas vai construir de uma maneira bem diferente do Platão. Ele vai dizer que o nosso inconsciente, que os arquétipos morariam no nosso inconsciente, e dessa forma eles seriam universais, isso é, todos no planeta, todos os seres humanos portariam eles, seriam ahistóricos, isso é, em qualquer momento da história nós teríamos os mesmos arquétipos. Isso vai bem para você? Vai bem por quê? Porque não só Jung, mas depois vários... Onde eles estão? No inconsciente é uma... Então. Se você junta hoje com a neurociência, a mente não é um lugar, né? Sim. Certo? Não, aí você tocou num ponto primordial. A questão de alojar eles no inconsciente era o grande calcanhar de Aquiles. Aliás, falar no inconsciente é o grande calcanhar de Aquiles de qualquer teoria. Porque, como você, cientificamente falando, como você comprova isso? Então, esse era o grande calcanhar de Aquiles no pensamento do Jung. Onde estão os arquétipos? E de onde eles vêm? Mais até de onde eles vêm. Porque para o Jung... ele colocava os arquétipos no mesmo nível dos instintos, como algo herdado. Geneticamente. Então, porque assim, ele começa com essa perspectiva, mas ele muda nos textos dele. E tem textos até que ele fala, não, eu nunca disse isso. Realmente ele nunca diz, mas ele sugeria, né? Porque quando ele equiparava os instintos... ficava essa ideia de que era uma herança, inclusive evolutiva, né? E isso aproximava muito o pensamento dele do lamarckismo e não do darwinismo. Então isso era um grande problema. O que vai acontecer? O Gilbert Durand vai pegar a ideia dos arquétipos do Jung e vai esclarecer esse ponto. E aí é a parte mais louca de toda a teoria. Porque o que o Durand vai fazer? Ele faz um amplo levantamento de todas as produções culturais e encontra símbolos que se repetem, estruturas arquetípicas que se repetem o tempo todo. Mas ele percebe que esses símbolos, os significados que eles tinham, convergem em 3 grandes eixos. Basicamente 3 grandes eixos. E ele associa essa ideia com uma outra ideia que era da reflexologia russa, da psicologia objetiva russa, que diz que o ser humano... tem 3 reflexos básicos, dominantes, que definem o humano. Um deles é o postural, que é a nossa tendência a ficar em pé e liberar as mãos. O outro é o digestivo, que é a nossa capacidade de se alimentar e eliminar. E, por fim, um copulativo, que é a nossa capacidade de reproduzir. Esse chimpanzé também tem, não é isso? Também. Igual. Só não tem o postural. Mas eles também ficam. Mas não o tempo todo. Né? Eles também fazem assim. Eles não conseguem, isso é único do humano. Mas o chimpanzé, mesmo que ele tivesse, ele não tem uma outra coisa que só nós temos, que é a imaginação. Mas eu vou chegar lá. Mas eu vou chegar lá. E o que o Durand percebe, que esses 3 gestos, eles de alguma forma se alinham com esses conjuntos simbólicos, com esses 3 eixos que ele identificou, no seguinte sentido, que esses 3 gestos, de alguma forma, eles criariam estruturas figurativas na nossa mente que gerariam esses símbolos. Vou tentar dar um exemplo, porque isso é muito complexo. É difícil de aceitar, né? Quer dizer, o fato da nossa postura, da gente ter uma postura... ereta, para cima. Aí faz, então, a gente ter uma imaginação, ter um salto... mas eu vou tentar... Né? De fé, não é? Não é de fé. Eu vou tentar te mostrar onde está esse salto. Segundo Durand, o nosso ato de levantar, de ficar ereto, né, o que ele chama o que a psicologia objetiva chama de dominante postural, estimularia na nossa mente, por causa da repetição e de ser um gesto primordial, uma estrutura de valorização de tudo que é elevado, de tudo que é para cima, de tudo que libera nossas mãos para manusear. O que o Durand percebe? Que vários dos símbolos valorizados positivamente, no sentido heróico, eles têm essa relação com o alto, com o elevado. Então, por exemplo, as representações de montanhas sagradas, de todos os deuses estarem no céu, do sol que está acima e ser iluminador
estar Ele acima. está, quer dizer, não está acima, mas... Sim, está numa posição alta em Isso. relação ao que a gente está. Então, ele começa a perceber que há uma correlação direta entre um conjunto de elementos simbólicos e seus sentidos e seus significados com essas posturas, com esses gestos dominantes. Tá. Tanto no postural, como no digestivo, como no E copulativo. o digestivo? O digestivo seria, se você Esse tem é um... mais complexo ainda. Porque assim, quando você... O que ele identifica é que... Porque comer todos comem, tá todos certo? comem. Não, assim como... Todos os animais comem, tá certo? Todos os animais, mas como eu te disse, os animais não têm a capacidade imaginativa. E isso é o que também vai fazer uma grande diferença. Porque o que o Juhan está falando é que isso opera dentro de determinadas características do ser humano. E uma dessas, e que é primordial, é a imaginação. E a imaginação, o Juhan, ele é um discípulo do Gaston Bachelard. Né? Então, e o Bachelard é o grande pensador da imaginação no mundo moderno. Assim, ele que vai mostrar o papel da imaginação e vai revalorizar a imaginação, inclusive ante o pensamento positivista e racionalista que desvalorizava, né? A gente considerava a imaginação a louca da casa, né? Aquela que mais atrapalha do que colabora. E o Bachelard vai inverter isso, vai mostrar o papel da imaginação, até porque ele é muito próximo de vários cientistas da física quântica, ele consegue perceber os avanços da ciência graças à contribuição da imaginação. O Einstein, mais tarde, vai dar declarações explícitas a respeito disso, né? De que o que faz ele dar o salto e criar as teorias que ele criou é a capacidade imaginativa dele. Não era só o conhecimento da física, Claro, da a matemática. matemática. Sim. E, então, o que o Juhan vai mostrar é que esses conjuntos simbólicos que se alinham de alguma forma com esses gestos dominantes, eles produzem esses significados que apontariam para uma mediação entre o ser humano e o mundo através de um fator que aí ele vai chamar de arquétipo também. Vai chamar não, ele está adotando os arquétipos do Jung. Só que o que ele está falando? Esses arquétipos, eles não são herdados, eles são frutos dessas características biofisiológicas do ser humano que impactam de alguma forma... na hora que se relaciona com o mundo... Exatamente, Isso. exatamente. Então você tem a capacidade postural, né, o gesto postural. Esse gesto postural cria uma estrutura figurativa, porque não é uma estrutura concreta, uma estrutura figurativa na sua mente, de você valorizar tudo aquilo que é elevado, tudo aquilo que é iluminado. o digestivo como é mesmo? Tudo aquilo que cai. Mas é que tem um detalhe aí, tudo aquilo que mergulha para as profundezas, que vai para o íntimo. Qual é o terceiro? Esqueci. Copulativo. Ah, bom. Esqueci o mais importante. O que a gente não nasceria com ele, segundo a psicologia objetiva, a gente só desenvolveria ele a partir de uma certa idade. Enquanto o digestivo e o postural, nós nasceríamos com ele. Então é aprendido. O copulativo seria aprendido, segundo ele. Não aprendido, ele só se desenvolve... Liga depois que os hormônios funcionam, sim, né? Sim, mas você vem com ele. Tá. Você vem com ele. Tá. Então, o Juhan, então o Juhan vai falar exatamente isso, que os arquétipos, então, eles não são herdados, eles são um produto dessas características fisiológicas do ser humano que, exatamente como você falou, na interação com o mundo se manifestam. Se manifestam desse jeito. Então você estava falando que o digestivo tinha um truque e eu dei uma volta. Qual que é? Enquanto o postural é para o alto, é elevação, é uma valorização positiva do para o alto, da elevação, o digestivo é o inverso, é uma valorização daquilo que é um mergulho, que é da intimidade, que é das profundezas. Isso pode ser uma valorização tanto positiva quanto negativa. Por quê? Quando a gente está falando de produção simbólica, e aí eu vou voltar numa questão que você mencionou antes até a gente começar, que é qual o papel da imaginação? O papel da imaginação é dar equilíbrio biológico, psíquico e social para o ser humano. Porque o ser humano, no momento que ele tem a consciência da morte, que ele tem essa autoconsciência que um dia ele vai morrer, ele não consegue viver na plena realidade. É fuga. Não é fuga, é equilíbrio.
Através da fuga, não é isso? Através alguma coisa. Eu não aguento isso. Teoricamente, assim, eu não aguento a realidade, encarar a realidade. Então eu preciso de uma pinga, eu preciso de uma maconha, eu preciso de alguma coisa para aguentar. Essa é uma possibilidade, mas tem uma outra possibilidade que eu acho que é um pouco mais sofisticada nesse sentido, que é para dar sentido à existência. Para dar sentido à sua própria existência e à existência do mundo ao redor. Ou para inventar sentido. Exatamente. Imaginar um sentido. A rigor, tirando o mundo natural, todo o resto que existe é produto da imaginação. Concordo. Humana. Todo o resto que existe no mundo, tirando o mundo natural, é produto da imaginação humana. Sem ela, a gente não teria nada do que a gente tem. Então, a imaginação, assim, não há um estudo antropológico ou da biologia evolutiva mostrando exatamente que momento surge a imaginação. Estima-se que essa capacidade imaginativa, criadora que a gente tem, surgiu entre 70 mil e 45 mil anos atrás. Então, o Homo sapiens... Mas é um chute, né? Estimativa por aquilo que a arqueologia já encontrou, pelo que a antropologia já investigou, pelo que a biologia evolutiva tem de dados, mostrando que é uma última camada no desenvolvimento cerebral, realmente uma última camada que nos deu essa habilidade. Tanto é que o Yuval Harari, pensador, o professor da Universidade de Tel Aviv, no livro dele, no primeiro, no Sapiens, ele vai mostrar que o Sapiens convivia com outras espécies humanas simultaneamente e, graças à capacidade imaginativa, ele dizimou as outras espécies. Porque a capacidade imaginativa permitiu ele desenvolver estratégias, criar armas, ir muito além do que as outras espécies conseguiriam ir. Então, há vários indícios de que esse é o momento em que o ser humano adquire essa capacidade imaginativa. E é um momento e aí, então, é aí que ele começa a ficar angustiado. Sim. Porque antes de vamos, né? Vamos conversar aqui o que foi acontecer. Antes disso, teoricamente, a gente estava 100% integrado, a gente estava no Jardim do Éden, já que a gente não tinha consciência a gente tinha da morte, nem do tempo, nem do nada, a gente só existia como uma coisa natural. Eu tô indo longe, né? Sim, não, mas... E a partir daí que eu tenho a sorte ou o azar de ter a imaginação, eu passo a ficar ansioso a respeito disso e começo a criar um mundo paralelo para eu lidar com uma realidade que eu não consigo. Basicamente isso. A gente não sabe exatamente em que momento, ou não se tem ainda certeza, em que momento o homem tem a autoconsciência da morte. Um indício para isso é em que momento ele passou a enterrar as pessoas, né? Porque quando ele passa fazer algum tipo de ritual, de simbolismo, etc. Os indícios que existem é que é em momentos semelhantes, em que a imaginação surge e em que o homem toma consciência disso. Então a imaginação, ela opera nesse equilíbrio, ela é essencial para esse equilíbrio. Para mediar isso. Para tornar suportável lidar com essa angústia, porque a autoconsciência da morte impõe duas angústias: a angústia da finitude, né, de que tudo vai acabar, a gente vai deixar de existir, e a angústia do tempo, porque a percepção do tempo passando é a percepção da morte chegando. E daí vem Deus, que a gente imagina, para resolver esse assunto, não é isso? Sim, nessa perspectiva... Vem o céu... Aí vem não sei o que lá, não é? Nessa perspectiva, sim, a imaginação começa a trabalhar no sentido de dar sentido como eu resolvo esse problema. Exatamente. Então ela começa a olhar para uma montanha e não vê só ali uma formação, um acidente geográfico. Ela vê ali, nessa perspectiva do Juhan, porque como a montanha é elevada, aponta para o céu, ela vê uma valorização positiva dessa montanha e vê algo de sagrado nessa montanha. Estabelece essa montanha como um elemento sagrado. Na realidade, ela não é. A realidade ela é um acidente geográfico. Ponto. Mas, nós é que atribuímos... Sim, um significado, porque a todo momento que nós olhamos para o mundo, nós atribuímos significados para o mundo. Alguns significados podem ser pragmáticos, quer dizer, coincidem na realidade com aquilo que está ali.
ou podem ser puro produto da imaginação. Então a imaginação humana começa a operar para dar sentido às coisas e começa a criar narrativas. Né? Quando você fala do Deus, o Deus já é o produto da narrativa, já é o produto do mito. Né? Os mitos são as primeiras narrativas humanas. E são as primeiras... Só uma coisa, falando de Deus, porque tem os deuses da natureza. Sim. Eles vieram antes, não é isso? Ou não? Sim, muito provavelmente. O Deus do vento, o Deus muito da água, provavelmente. o Deus do... Né? O que a antropologia mostra é que essa atribuição do sagrado na natureza, a manifestação do sagrado na natureza era justamente nesse sentido do animismo, né? De você dar a esses elementos naturais uma característica próxima ao humano, né? Transformar, antropomorfizar eles. Uhum. E conseguir ter um politeísmo, sei lá, um panteísmo, né? No sentido de muitos deuses, cada um para resolver um problema. Exatamente, exatamente. Mais do que resolver, dar sentido. Porque assim, quando a gente fala resolver, a gente se aproxima muito da questão explicativa, né? Por que que isso existe no mundo? Para que serve isso? E isso é uma visão muito da ciência moderna, né? A ciência que busca explicar. Uhum. Os antigos, as civilizações arcaicas, eles só buscavam dar sentido para a existência. É assim porque... É isso? Exatamente. Tá. Então, até aqui, se eu puder resumir o que a gente falou... É que a gente foi por vários caminhos. Não, mas está no mesmo, né? Nós estamos no mesmo. Mas se eu puder resumir o que a gente falou a partir do momento em que o nosso cérebro desenvolveu estruturas que pudessem gerar esse tipo de... potencialmente gerar essa imaginação, nós passamos a nos angustiar, certo? Porque a gente começou a perceber que iria morrer e que no tempo, uma hora a gente ia acabar, e isso gerou uma angústia. Então a gente começou a criar narrativas para tentar dar sentido à nossa existência. Exatamente, e à existência do mundo. É isso, por que tudo isso existe, quem que somos nós, o que eu faço. Exatamente. E eu comecei a criar narrativas, a mesma coisa que inventar histórias, exatamente, certo? Exatamente. E aí eu invento uma história que me conforte. Exatamente. É isso? Em última instância, sim. Ou que explique o mal, ou que explique... Né? É isso, eu começo a inventar. Existe o mal porque tem o diabo. Ou sei lá, por exemplo, tem vários. Tá essa certo? já é uma elaboração sofisticada. Por exemplo, tá certo? Assim, mas assim, sei lá, eu começo a arranjar uma história para mim mesmo, para tentar compreender. É isso. Exatamente. É por isso que a gente faz isso. Por isso, para a gente se reequilibrar nessa convivência com essas angústias da morte e do tempo. A função da imaginação e a função do imaginário é, em última instância, levar a gente a um reequilíbrio biológico, psicológico e social. Tem dado certo? Acho que sim. Não sei, a humanidade não está num desastre, não está acontecendo um monte de coisa errada. Acho que esses são outros problemas, mas assim, a gente tem uma história... A gente está equilibrada? Só essa é a pergunta. Funcionou? Não, então, talvez não plenamente, mas funciona até certo ponto, porque nós estamos nos movendo em direção a alguma coisa. Nós nos movemos. Por exemplo, eu estou aqui hoje, né, conversando com você, porque eu dou sentido a uma série de coisas, porque senão eu estaria em casa pensando na morte. Eu sei que a morte vai chegar um dia, que o tempo está passando, então para que eu vou fazer algo? A gente faz as coisas... Essa é uma boa pergunta às vezes, não é? Então, viver nesse estágio, além de ser insuportável individualmente, não levaria o mundo a chegar no estágio que ele chegou, né? A imaginação fez o homem se mover. Aí também com a ciência, né? No sentido da ciência, nesse sentido de instrumental. Sim, a imaginação. Né? Quando eu falo imaginação, a razão já está implícita nela, mas assim, sim, imaginação e razão, elas não operam separados. O que aconteceu é que foi durante muito tempo tentou-se estigmatizar a imaginação, né? Mas imaginação e razão operam juntas o tempo todo. Tá. E daí isso virou uma indústria, tá certo?
É uma indústria, não agora, Sim. desde lá de trás, né? Tá certo? Sim. Não sei exatamente quando, mas nos gregos já era, porque tinha os teatros, era toda essa história, não é isso? Aham. Virou a gente começou primeiro deve ter sido conta as histórias lá na fogueira, né? Pelo menos é assim que os caras Tem falam, uma mas não sei se é tradição oral. verdade Sim, isso, é verdade. né? Os mitos surgem de uma tradição oral, né? E depois vai se sistematizando, não é isso? O que você tem nas civilizações arcaicas, antes da escrita, você tem os mitos, as narrativas mitológicas, quais são as principais características delas? Além delas servirem para dar esse sentido à existência, né, são narrativas que buscam isso, elas eram produções coletivas, quer dizer, várias pessoas participavam da criação dessas narrativas e de várias gerações, porque isso era transmitido e modificado, e sempre modificado, e sempre modificado. No momento que surge a escrita, o que acontece? Você fixa a narrativa mitológica, e aí é um enrijecimento do mito, né? Então, quando a gente olha para os mitos gregos hoje, que é uma referência para o Ocidente, pelo menos, o que a gente está olhando é para um enrijecimento das narrativas daquela gregas época. Naquele momento, há cerca de 3.000 anos, 800 anos antes de Cristo, mais ou menos, que é quando Homero, né, Hesíodo escrevem as primeiras narrativas. Mas se você pesquisa um pouco antes, você vai ver que as próprias narrativas gregas, elas já são amálgama de várias outras narrativas, porque os gregos também eram fruto de movimentação de tribos que foram chegando. Se você olha para a mitologia cristã, a mitologia cristã tem vários elementos da mitologia grega e de várias outras mitologias. Então, as mitologias eram esse conjunto de narrativas. A escrita enrijece elas, fixa elas. É interessante isso. Porque você está falando, porque no final das contas elas perdem a capacidade no tempo de conversar com as pessoas. Exatamente. E até de refletirem aquelas épocas. Aquilo que a gente está vivendo. Exatamente. Mas aí, como você mesmo falou, vão surgir outras formas de manifestação. O teatro na Grécia e por aí vai, né? A literatura, todas essas formas vão surgir e vão trabalhar, e aí é uma outra teoria muito interessante, uma hipótese muito interessante dessa teoria geral do imaginário, que o Gilbert Durand vai falar o seguinte: todas as histórias já foram contadas pelas mitologias. Não tem mais o que contar. As mitologias esgotaram a capacidade imaginativa humana em termos de contar histórias. E os mitos vão servir como matrizes para todas as outras histórias que virão a ser contadas. Igual novela, que é sempre a mesma história, muda os personagens, tarará, é isso? É exatamente isso. Então, o que ele vai propor é que a gente olhe para as histórias, para as narrativas em geral, seja no cinema, ou seja num quadro, numa pintura, que de alguma forma é uma narrativa, e busque os elementos míticos que estão ali, e busque os arquétipos que estão ali, de alguma forma preenchidos. Então, essa é uma teoria bem interessante, porque ele está dizendo que os mitos são as matrizes de todas as narrativas que vêm a seguir. Isso é aceito? Bastante. Vários, se você pegar desde o Vladimir Prop, lá no começo do século XX, que vai estudar os contos russos, a morfologia dos contos russos, passando pelo Joseph Campbell, que vai estudar a jornada do herói, chegando aos pensadores mais modernos ou estudiosos mais modernos, que vão olhar para Hollywood, para a produção hollywoodiana e tentar ver as matrizes daquelas narrativas, você vai perceber que todos eles encontram, ainda que em quantidades variáveis, um número fixo de modelos de histórias. Então, o próprio vai falar, são 33 formas, né, que se combinam de contar. Um estudioso mais recente, Steven Brooker, vai falar, são 7. São 7 fórmulas que você aplica e você conta. Mês passado, uma universidade britânica, eu não me lembro o nome agora, fez um estudo, estudou 2.000 roteiros e encontrou 8 fórmulas de contar histórias. Então, isso é bastante aceito e os estudos têm... Mas isso quer dizer que a gente está perdendo a imaginação e a gente se repete por causa disso? Não.
Isso quer dizer que a gente tem estruturas mentais que a gente que são que a limitadas. gente busca, que nem filho que quer ver o mesmo desenho 100 vezes. Exatamente. A ideia é que a gente teria na nossa imaginação um limite de estruturas narrativas. Qual é esse limite? Então, vai variar 7, de cada 8, estudioso. 30, né? Eles estão em busca disso. X. Mas tem um limite. E esse limite, ele se repete. Quer dizer, essas estruturas, elas se repetem. O que muda é a forma como você conta a história. Então, um exemplo clássico é Tubarão. Tubarão marca o início da era dos blockbusters, né? O grande ponto de inflexão em Hollywood nos últimos anos. E Tubarão, qual é a história de Tubarão? Tubarão é a história de um monstro marinho, porque aquele tubarão não é normal, né? Um monstro que assusta uma cidade, ameaça uma cidade, e você tem lá um herói, um policial, né? Que tem medo da água, do mar, mas vai se sacrificar para matar o monstro e salvar a cidade. Se você pega há 5.000 anos, Gilgamesh era a narrativa de uma pessoa numa cidade que é ameaçada por um monstro de um lago. Ele vai lá matar um monstro para salvar a cidade e ter como recompensa a filha do rei, e depois vai se tornar rei. Então, essa estrutura do herói que mata o dragão para salvar a princesa, ela se repete. Se olha para Blade Runner é isso. É o herói que mata o dragão, os replicantes, para salvar, para ficar com uma replicante, no caso. Essa estrutura, ela vem se repetindo. Agora, Gilgamesh, Blade Runner e Tubarão... O jeito de fazer faz diferença. A gente, na universidade a gente fala, não importa, spoiler não vale na universidade pelo seguinte, não importa o assunto, o tema, o que é a história, importa como ela é contada. Isso é o que faz toda a diferença. A diferença entre um grande filme, um grande livro, etc., aí é humana. Sim. É uma diferença pessoal. Sim, de vários elementos. A maneira que o cara junta aquilo. Exatamente. Não a história em si. Não a história em si. São os vários elementos que ele coloca juntos ali. A gente pode pensar nos filmes na produção hollywoodiana, né? Que a estrutura narrativa vai se repetindo. Agora, todos os elementos que eles colocam ali para compor aquilo, desde os efeitos especiais até a qualidade da interpretação e da direção, é isso que vai fazer a diferença. E a abordagem também, a maneira que você conta essa história, né? Sim. As linguagens que você faz isso. Assim, é um conjunto muito complexo de elementos. Que não dá para montar só assim. Mas então vai chegar um dia que um computador, o dia que esse negócio ficar claro, vamos dizer assim, está se buscando isso. São X histórias, sempre as mesmas. E existem uma quantidade absurda de formas de se fazer isso. Eu posso botar isso tudo numa inteligência artificial e ele me cuspe 100.000 roteiros e eu escolho 3 daqueles. É isso? Nós estamos caminhando para isso? Acho que não, porque você tem alguns outros fatores aí que interferem. Você nunca sabe quanto dura determinado ciclo de sucesso. Os ciclos de sucesso, então, olhando mais uma vez para a história do cinema. Se você pega antes de Tubarão, você tinha um ciclo de sucesso que eram filmes extremamente realistas e com uma visão bastante pessimista do ser humano em Hollywood. Então, assim, Taxi Driver, Apocalipse Now, Midnight Cowboy, eram os filmes que vinham fazendo sucesso desde os meados dos anos 60. Guerra de Vietnã também, não é? Por causa da Guerra do Vietnã, um pouco do descrédito no ser humano, não é isso? Exatamente. Esses filmes, eles vinham fazendo enorme sucesso. Se você olhasse para as bilheterias dele, eles estavam no topo das bilheterias e eles eram altamente rentáveis. Isso vai de meados dos anos 60 até meados dos anos 70. Quando estreia Tubarão, você começa a ter uma sequência de filmes, aí vem Contatos Imediatos, Indiana Jones, E.T., que muda... Todos do mesmo... diretor, tá certo? Ou do grupo, né? George Lucas, Steven Spielberg. Escapismo, assim, absoluto, não é isso a ideia? Acho que essa é uma resposta, mas uma outra resposta, e que também aí é um pouco fruto da minha pesquisa, é que talvez a gente tenha entrado num ciclo de reencantamento do mundo. A gente passou por um longo ciclo de desencantamento do mundo. A ciência e a religião, por incrível que pareça,
conduziram esse ciclo. Max Weber vai falar disso no trabalho sociológico dele. A ciência e a religião procuraram remover a mágica do mundo, as superstições. A religião por um motivo estratégico, né? Porque ela não queria mais ser considerada mitológica, porque o mitológico estava equiparado ao falso, à ilusão. Ela queria ser, então ela tinha também não queria concorrência. Também. Também. Então a gente passa por um longo ciclo de desencantamento do mundo. E esse ciclo meio que começa a se esgotar, as pessoas começam a buscar de novo esse mundo mágico, esse mundo encantado. Shangri-La. E o cinema... Você lembra desse? Sim, sim. Como chamava? Esqueci o filme. Acho que mas tinha um filme que tinha não era Shangri-La, era o Shangri-La era o local. Horizonte Perdido. Horizonte Perdido, exatamente. Que era isso. Exatamente. Me devolva um mundo exatamente. Ideal. Exatamente. E o cinema, ele vai ser um dos últimos lugares onde esse reencantamento vai aparecer. A literatura, ela já vinha fazendo isso, desde o fim do século XIX, começo do século XX. A música já vinha fazendo isso. Tanto a literatura como a música, eles já tinham trazidos de volta os elementos mitológicos. E já começavam a aparecer. A própria psicanálise já tinha trazido de volta a mitologia, com o Freud e depois com o Jung. E o cinema é o último, ou um dos últimos lugares onde isso vai aparecer. E vai aparecer justamente de meados dos anos 70 para cá. Então, uma possibilidade era justamente essa demanda pelo reencantamento do mundo. Mas até quando vai isso? A gente não consegue saber. Não tem um estudo, todos os estudos que se tentaram fazer sobre os ciclos, quanto duram os ciclos de sucesso, fracassaram. Porque o resultado final deles é assim, esse estudo garante 50% de chances de que... Então joga a moeda exatamente, que dá na mesma. Joga uma moeda dá na mesma. Então, você não consegue prever com todos os elementos que você junta, e vários desses estudos já utilizam a inteligência artificial, no sentido de juntar todos esses dados e trabalhar com eles, você não consegue prever o ciclo dos super-heróis. Quando acaba? Todo mundo aposta que acaba agora. A Disney está apostando que acaba em 2023. Dá uma data? Pelo menos ela tem planejado lançar filmes de super-heróis até 2023. Mas assim, é uma aposta. Você não sabe em que momento o público vai deixar de gostar disso. Nossa. Ao mesmo tempo, assim, eu vou pegar o cinema, né? Que a gente está, por alguma razão, a gente está focando no cinema. Ao mesmo tempo, o cinema tem se descolado dos assuntos, ou se eu estou dizendo o cinemão, né? Dos assuntos mais sérios, não é isso? Tem virado tudo super-heróis, ou seja, ele tem se infantilizado, né? Se podemos chamar desse jeito, não sei. Tem muita gente que aposta num meio que está acabando, né? É isso, talvez por se distanciar, é isso, talvez, eu não sei. Assim, há indícios de que o ciclo está se esgotando. Um desses indícios é, por exemplo, a ascensão dos filmes de terror. Então, aponta-se ou aposta-se, do ponto de vista do negócio, de que a gente vai entrar num ciclo onde os filmes de terror vão ocupar esse lugar. Já existiu também, né? Já existiu. Mas que agora, então, tem vários sucessos recentes que mostram que os filmes de terror estão começando. A gente não sabe se eles vão realmente ocupar esse lugar de super-heróis ou não. A questão da infantilização é uma crítica que se faz a esse movimento dos blockbusters, né, com Tubarão. É bastante discutível, porque às vezes filmes extremamente ou pretensamente sofisticados do ponto de vista intelectual, eles têm um impacto muito baixo nas pessoas. Nas pessoas, como metáfora, como que as pessoas trabalham aquelas metáforas para olhar para a realidade delas. Às vezes, Guerra nas Estrelas consegue mostrar para elas, ou elas conseguem elaborar em cima de Guerra nas Estrelas de uma forma mais complexa e mais sofisticada do que outros filmes que eu vou chamar mais didáticos, mais pedagógicos, no sentido filme de cabeça. Por quê? Porque esses filmes, eles se dão um espaço para a sua própria imaginação trabalhar em cima deles na interpretação. Tem um professor da USP chamado Rogério de Almeida, que ele fala uma coisa bem interessante. Ele também é um estudioso das teorias do imaginário e vai falar:
Não é só no momento da criação que a imaginação opera. Não é só no momento que você cria um filme ou uma série de TV que a imaginação opera. Na hora do que o espectador vai assistir, a imaginação dele também opera. Ele inventa o filme dele em cima daquilo lá, ou o livro dele em Exatamente. Por isso que nunca interessa muito a intenção do autor, do diretor, do escritor. Ele pode ter a intenção que ele quiser, na hora que ele pôs a obra no mundo. Claro, claro. Agora, tentando entender o que você estava falando, quer dizer, esses filmes, vou pegar o Guerra nas Estrelas, então, que são vários filmes, mas essa série Guerra nas Estrelas, você diz que pelo fato dela ser mais simples, desse ponto de vista racional, e o fato e ela tá dentro dos esquemas de arquétipos e de mitos que deveriam ter, esse é um clássico, Sim, é um né? clássico, é o clássico. Nesse sentido de se falar nesse assunto, ela impacta mais pessoas, portanto, ela permite que mais pessoas façam essa mediação com a realidade, é isso que você está dizendo? Exatamente, exatamente. A gente poderia dizer, e como você falou, Guerra nas Estrelas, ela segue a receita à risca, porque o próprio George Lucas fala que ele usa o livro do Campbell, né, O Herói de Mil Faces, como modelo para construir a história. Guerra nas Estrelas, a gente poderia dizer que os arquétipos, ela usa os arquétipos de uma maneira extremamente eficiente. Ainda que muitas vezes ela não tenha ali arquétipos, ela tem estereótipos. E o estereótipo a gente tem que entender aí como uma degradação do arquétipo. Porque o arquétipo para o Jung e para o Juhan também, o arquétipo ele sempre vai ter um lado positivo e um lado negativo. Então, o arquétipo materno, por exemplo. Você tem a mãe protetora, a mãe que nutre, a mãe que protege, né? Mas você também tem a mãe castradora, que reprime, que tolhe, etc. O arquétipo é a reunião. A mãe, na verdade, é a junção dessas duas coisas. Então, mas os filmes simplificam isso, ou eles estereotipam. Quando você pega só um lado do arquétipo, só o negativo ou o positivo, é um estereótipo. O herói e exatamente. Então, quando a gente faz isso, mas funciona, não é? Funciona. Mesmo assim, funciona. Funciona. Porque estereótipo é uma forma de você mediar suas relações com o mundo também. Aliás, num primeiro momento, é o que você usa. Num primeiro momento, se você não tem muitas informações sobre um lugar ou sobre uma pessoa, o que você vai usar é as informações que você tem. Normalmente elas são estereotipadas. Você precisa de um tempo e de mais informações para construir uma imagem mais completa, e aí uma imagem mais arquetípica. Por isso que o cinema comercial, ele só tem 2 horas em média de duração. É muito mais difícil você construir um personagem arquetípico no cinema, porque você tem pouco tempo, do que uma série televisiva. Uma série televisiva de arcos longos, você tem toda uma temporada e às vezes várias temporadas para construir os personagens. Por isso que Walter White de Breaking Bad é o grande personagem arquetípico, né? Porque ele é o mais próximo do humano que a gente consegue ver na televisão. Porque ele tem todas as qualidades. Ele era um cara legal, né? Um professor legal que pegou câncer, né? E ficou com medo da família morrer de fome quando ele morresse. Exatamente. Mas tem um salto aí, então eu vou começar a vender drogas. Tem um treco ali. Tem, não é isso? Tem. Tem um pulo. Tem um pulo, mas... Tem um pulo. É difícil, você se identifica até um determinado momento. Pois é, mas... E de repente fala... Não, calma, o cara foi parar lá do outro lado. Mas não aí ele é tão bom arquetipicamente que você fica com raiva dele. Quer dizer, você tem um sentimento misturado com ele. Você tem um sentimento misturado. Mas qual que é E aí a gente cai mais uma vez nas matrizes arquetípicas e míticas. O Walter White, no momento que ele percebe que ele tem o câncer, do ponto de vista dessa análise mítica, ele remete diretamente a Édipo. Por quê? E aí é um pouco mais estranho até de falar. Édipo é a narrativa que os gregos desenvolvem, imaginam, para explicar o lugar do humano no mundo. Porque a sociedade grega ela era percebida a partir da ideia de um equilíbrio perfeito, de uma ordem perfeita. E tanto é que eles vão chamar de híbris, né? Todo o descomedimento, toda a ambição e toda a híbris era punida. Então os gregos eles trabalham com esse equilíbrio, com essa ordem,
com essa perfeição. Só que quando eles olham para o comportamento humano, eles começam a não conseguir explicar. Por quê? Porque o ser pode fazer tudo certinho, obedecer todas as regras, mas de repente ele morre, mas de repente pega uma doença. Então, onde estava o equilíbrio aí? Tem um elemento do acaso muito forte que os gregos ainda não tinham uma narrativa para explicar aquilo. E Édipo vai mostrar isso. Não se encaixava, né? Exatamente. E Édipo vai ser exatamente isso, porque Édipo ele faz de tudo para evitar o destino dele, né? Faz tudo certo e dá tudo errado. O destino é matar o pai e casar com a mãe. Ele sai da cidade, ele se afasta, mas o acaso empurra ele para isso fazer. Então, Édipo era aquela explicação que os gregos, ou aquele sentido que os gregos desenvolveram para mostrar o papel do humano. E o Walter White, ele é exatamente isso. Ele é um professor que renunciou lá a ter uma carreira brilhante como sócio de uma empresa, né, de desenvolvimento químico. Um professor frustrado, etc., mas que não fumava, que não tinha feito... Tinha uma vida americana de classe média. Sim. Ok, né? E que não tinha feito nada, teoricamente, para ter câncer. Assim, ele não tinha um comportamento de risco no sentido de ter um câncer pulmonar. Mas ele tem. Quer dizer, era o acaso ali entrando... Não, mas ele tinha essa coisa dele não ter sido brilhante, dele não ter... Sim. Não ter brilhado na vida dele, não é isso? Exatamente. Acho que ele tinha um trauma ali. Sim, com certeza. Mas quando você pensa no câncer pulmonar, você pensa naquelas causas diretas, né? O cara fuma ou ele convive num ambiente... Ele não tinha isso. E o câncer impacta nele... teoricamente, da mesma forma que a ideia de Édipo impactava nos gregos. Quer dizer, é o puro acaso... O inexplicável. Me punindo. E a partir daí ele vai ter toda uma reação em relação a isso. Mas aí ele resolve brilhar. Então, para mim, eu vou dizer como eu olho, é isso, sim. Ele era um cara castrado. Eu olho um pouco desse jeito. Não, mas você está Ele era um cara castrado e de repente acontece, toma uma machadada, que é o câncer, e fala, bom, então dane-se. Sim. Agora eu vou brilhar, só que vou brilhar lá do outro lado. E ele cria um alter ego, que é o Heisenberg. E ele vai brilhar com o nome de Heisenberg, que é o outro lado dessa imagem do Walter White. Mas quando você trabalha os arquétipos, e o Walter White acho que é um grande exemplo, porque ele é uma junção de vários arquétipos ali. Você tem o herói, você tem a sombra, você tem o mentor, você tem vários arquétipos compondo aquele personagem. A chance de você alcançar grande sucesso é enorme, porque você consegue estabelecer essas conexões com as pessoas em qualquer cultura. Porque, teoricamente, se os arquétipos são universais e históricos, eles ultrapassam essas barreiras. Então, é por isso que você fala, daí por isso que eu volto assim, se você tentar mecanicamente que eu digo, é uma inteligência artificial. Fazer essas combinações, você acha que não vai funcionar? Não é suficiente. Por quê? Vai faltar algo do humano que não... Sim. É isso? Por exemplo, um ator. Se o ator do Walter White não fosse tão competente como aquele que o fez, você pode ter desenvolvido o melhor arquétipo do mundo, com o melhor roteiro, com as melhores falas, o ator simplesmente jogaria por água abaixo todo o seu trabalho. Não, então, mas vamos falar de roteiro por enquanto, que é a parte primeira da imaginação, vai? Sim. Você acha possível que a gente venha a ter roteiros brilhantes sem esse componente, por enquanto, inexplicável humano? Não, acho quase impossível. Porque quando você começa, dá para sistematizar as histórias que a gente gosta, que a gente se envolve. Eu posso enfileirar arquétipos num mesmo personagem com um arco de tempo na boa, porque isso vai me dar mais sucesso. Se eu for imputando tudo isso, em algum momento vai sair um roteiro brilhante, ou não? Tudo bem, pode até sair. Assim, eu acho que a gente está... Você entende, né, o que eu estou falando? Sim. Você começa a esquematizar assim... Você alimenta com uma série de dados... Parece que vai acontecer isso. Ou existe uma mágica, vou chamar de mágica, que somente a gente conseguiria captar isso mesmo não sabendo por quê. Então, acho que você até... Teoricamente, se chegar nesse estágio um dia, acho que você pode até ter um roteiro brilhante com grandes chances de ser um sucesso.
Mas não é só o roteiro. Não, claro, mas aí você pega um diretor brilhante, você pega autores brilhantes, aí é execução, não é isso? Da imaginação, execução da imaginação. Mesmo assim, a gente tem vários casos de Hollywood que usaram todos esses componentes e fracassaram. Não, eu até por uma série de razões, às vezes até interação da equipe, tem um monte de outras coisas. Ou acabou o ciclo. Talvez você faça isso em 2023, a Disney faça isso em 2023, com os melhores atores, com o melhor diretor, a melhor equipe, perfeito. O roteiro perfeito. Em 2023, ambiente perfeito. Talvez tenha acabado o ciclo do gosto do público pelos super-heróis. E a gente não sabe quando esse ciclo acaba. A gente não tem como saber, não tem ele, pelo menos até hoje, não tem elementos que mostrem, do ponto de vista de estudos, de pesquisa, quanto duram os ciclos e por que eles começam e por que eles acabam. Mas por alguma razão, alguns seres humanos captam isso. Um novo ciclo. Sim, é isso. Agora, tem um zeitgeist que o cara cheira e... Tchof, pode ser, mas ele não sabe no momento. Ele não sabe por quê. Ele não sabe por quê. E não sabe que ele está fazendo isso. Vai ser sucesso ou não. Porque você tem um monte de gente apostando em coisas diferentes. Não é racional. O cara vai lá e... Não. Tá, eu acho que é por aqui. As pessoas vão nem apostar. Sabe se vai fazer sucesso, certo? Sim, o sucesso exatamente. Não está nele, né? Exatamente. Tá no olhar dos outros. Exatamente. É uma equação bastante complexa. E dificilmente eu acho que a gente vai ter um dia uma fórmula dela. Ainda bem, não é? Ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque na hora que a gente tem uma fórmula, do jeito que você fala, tem uma fórmula, não é? Não a fórmula do sucesso, mas existe uma fórmula desta imaginação funcionar. Sim. Não é nesse isso? Sentido, sim. Não do sucesso ou do fracasso. Nesse sentido, sim. Não falando comercialmente. Sim, nesse sentido, sim. Existe uma fórmula de eu imaginar... Sim. Sim, a partir dessas teorias, sim, existem alguns elementos e uma estrutura da imaginação que opera de determinados o que eu não consigo dizer é se vai ter sucesso comercial ou não, mas a maneira que a gente funciona, segundo os estudos, etc., essas teorias, a nossa imaginação é pouco criativa. Ela não é pouco criativa, mas ela é limitada. Aquela história de que a nossa imaginação é ilimitada, na perspectiva desses estudos, ela não se sustenta. O que esses estudos mostram... É uma decepção, não é, falar isso? Porque no final é o contrário da imaginação, não é? É que a gente tem que pensar assim, a imaginação, materialmente ela existe, ela está no nosso cérebro, quer dizer, os estudos da neurociência mostram que enquanto a gente está imaginando, várias áreas do cérebro atuam, quer dizer, não é um órgão, pedacinho. Uma atuação complexa de várias partes do cérebro. Agora, tem limites, o nosso cérebro tem limite. Claro. Né? A nossa interação com a realidade é limitada pelos nossos sentidos, que são diferentes dos limites de outros animais, de equipamentos, etc. Então, não é que a gente sempre... Acho que a gente tem uma visão romântica da imaginação. Né? De que a imaginação tudo pode. Ela pode muita coisa, porque criar um mundo como a gente criou, como produto da imaginação, é muita coisa. Tanto em termos materiais como em termos não materiais. Ela está dentro da capacidade cerebral que a gente tem para fazer isso. Que é uma capacidade biológica. Que é a mesma coisa que a capacidade de olhar, de escutar, etc. Está dentro desse lugar. Sim, exatamente. Exatamente. Tá bom, ótimo. Então é um bom momento para a gente fechar. O teu olhar a respeito de nós, quem você acha que nós somos? Essa é uma pergunta bem difícil. Eu acho que nós somos... essa é difícil. Seres bastante imperfeitos, né, dentro de qualquer concepção, seja religiosa ou não, a gente está bastante longe disso, de qualquer tipo de perfeição, acho que a gente nunca vai alcançar nenhum tipo de perfeição em nenhum nível, em nenhum âmbito,
E seres absolutamente angustiados justamente por causa desses dois grandes temores, da percepção do tempo e da morte. E graças a isso, a gente consegue ser bastante inventivo, né, para poder enfrentar ou pelo menos tolerar essas angústias. E esse inventivo é tanto para o bem como para o mal. A gente inventa coisas que tornam a vida de todos muito bacana, mas também a gente inventa, às vezes, as mesmas coisas que tornam a vida de todos muito mais angustiantes ainda. Boa!